Alegria, alegria, paz e amor. Que bom estar com você. Eu vejo você lá, talvez falando, talvez andando, sentado, tomando café. Está lá. Nós estamos contigo. Você lembra da história, claro, de Ray Tutt? Ray Tutt se chama. Lembra? Em 1922, Dr. Carter, que era arqueólogo, tinha muito conhecimento das coisas e autoconhecimento dele. Ele era um homem muito determinado, procurando o que ele ouvia falar cientificamente do ouro que estava no sepulcro de Ray Tutt. E ele continuava sabendo o que estava fazendo, até um dia, um barulho, e pegou o sepulcro. Mais do que 240 quilos de ouro. Este era um homem que cavava, sabia o que estava fazendo e fez. Aí é autoconhecimento e felicidade. Felicidade e autoconhecimento, que é nosso programa hoje com nosso advogado, nosso fundador de muitas fazendas de álcool contra e outras drogas. Uma pessoa que sabe falar, relaxar, doutora Núbia, com a bióloga, psicóloga, um escritor de qualidade. Hoje vamos ouvir de autoconhecimento e felicidade. Doutora Núbia. Muita alegria, muito amor para essa semana, muita paz e que a semana transcorra feliz e quem sabe algumas ideias nossas possam ajudá-la a construir essa felicidade. Nós vamos falar sobre o autoconhecimento e Vilma Tresso, que é a nossa convidada, será entrevistada hoje pela quarta vez, não é assim, Vilma? Ou quinta, quarta, não é? Vai falar sobre o autoconhecimento. E o autoconhecimento, Vilma, facilita a busca da felicidade? Pode explicar isso, por favor? Com certeza. Achamos a felicidade dentro de nós quando nós nos conhecemos. Dia 22 de maio esteve aqui a Maria Aparecida e ela estava, um programa muito bom de vocês, ela estava dizendo que nós temos que prestar atenção nos nossos sentimentos, em todas as coisas. Isso facilita nos conhecermos. Ela disse uma citação de Marcos e eu vou dizer uma outra de Jesus. Ele disse, buscai antes as coisas do Espírito. E o Espírito, nós temos que olhar para dentro de nós, para achar ele lá e nos conhecermos. Acontece que quando a pessoa olha para dentro de si, ela encontra tanta coisa, é bastante coisa que a gente encontra, não é? É verdade. E nós temos que enfrentar essa realidade dos nossos defeitos, das nossas limitações. E como vamos trabalhar isso? Então, com certeza. O que eu exponho no livro, doutora Núbia, quando nós estamos nos sentindo com raiva ou nos sentindo malvadas com alguém, quando nós prestamos atenção, olhamos, refletimos sobre um comportamento e vimos que nós podemos ter magoado o outro, nós nos sentimos pessoas feias, mas nós pensamos assim, ou sou má ou sou boa. Mas não é o ou, é o e. Sou. Tenho esses aspectos em mim, mas tenho também os aspectos bons, os aspectos que estão aí para eu usar, para conseguir minha felicidade, né? Não o ou uma... E quando julgamos o outro também, julgamos o outro como mal ou como bom. E todas as pessoas têm os dois aspectos dentro de si. Nós precisamos descobrir os nossos para acolhê-los, para nos perdoarmos e melhorar. Então, vamos tirar esse defeito.
da nossa vida. E muitas pessoas reclamam que sentem dificuldades em serem entendidas por outra pessoa. E como é que você trabalha isso? Quando nós... Satisfazer as necessidades e principalmente se fazer ouvir. A pessoa não me entende, repete muitas vezes isso. Pois é. E às vezes começamos a gritar para o outro nos ouvir, né? E isso começa a tornar difícil. Um fala, o outro fala mais alto, o outro fala mais alto, e vamos nos distanciando tanto, chega uma hora que nós não conseguimos mais voltar um para o outro, certo? De tantas distâncias que tomamos nesses... e por que nós ficamos tão bravos com o outro? Porque nós não estamos enxergando que nós também temos esses aspectos. Jung, que foi um dos maiores psicólogos do começo da psicologia aí, disse, se você quiser conhecer alguém, veja o que ele está falando do outro. Sempre quando nós estamos falando do outro, estamos fazendo nada mais do que projeção. Na verdade, estamos reconhecendo no outro aquilo que nós também temos. E nessa hora é importante olhar para dentro. Por que eu me senti assim tão brava com o outro, né? E aprender mais uma vez a nos conhecer. Uma vez eu vi, não sei se eu ouvi Padre Haroldo falando ou se eu li alguma coisa que ele escreveu, que o adicto gosta dos defeitos que tem, por isso é tão difícil se livrar deles. E nós também, às vezes, tem alguns defeitos que nós insistimos em ficar com eles. E nós precisamos olhar obstinadamente para isso. E mudar. O importante é mudar, não adianta transformar. Olhar, né? Se ficar olhando, ficar contemplando e gostando, não sai do espaço, né? Não sai. Né? E em relação ao autoconhecimento, o que facilita mais o autoconhecimento, além do o que facilita mais a felicidade, além do autoconhecimento? Ou um outro aspecto do autoconhecimento que traga progresso? Eu acredito que nós temos mais sucesso em olharmos e nos conhecermos quando nós praticamos silêncio, quando nós oramos. São duas coisas muito importantes. Porque no burburinho da vida, quando nós estamos cuidando da vida, é mais difícil a gente poder sentar e fazer uma análise. O que eu senti com isso? O que eu senti com aquilo? Eu estou mais altruísta em alguma coisa? Eu estou mais egoísta em outra? Como eu estou me sentindo? E é muito importante, então, que a gente tenha esses momentos de relaxamento, esses momentos de meditação, esses momentos de ficar conosco mesmo, em silêncio e em oração. As pessoas que oram são pessoas mais felizes. Existe um monte já de trabalhos científicos comprovando isso. E o perdão a si mesmo. Muitas pessoas sentem dificuldade, de um modo geral, em se perdoarem. Quando eu olho para mim mesma, quando eu falei mal de alguém e depois eu me percebo, ai, que difícil, agora eu tenho que perdoar a mim mesma, né? Essa é uma parte difícil porque às vezes é mais fácil dizer, não, mas eu sou boazinha, né? E negar essa outra parte. Essa é uma parte difícil, olhar os defeitos da gente mesma, e aí outra parte, perdoar. Quem é que perdoa? Eu tenho capacidade de perdoar? Talvez não, mas Deus tem e Ele mora em mim. Então eu vou deixar esse Deus que me habita perdoar a mim e perdoar ao outro. Ok, dentro do autoconhecimento você tem um vasto conhecimento do autoconhecimento, não é? O que mais você gostaria de comentar? Que as pessoas tenham coragem. Para ser feliz é preciso encontrar a si mesmo, porque quando você encontra a si mesmo, você vai encontrar coisas muito boas dentro de você. Você vai encontrar também alguns defeitos que precisam ser perdoados, transformados. E então essa obstinação, eu acho que a gente tem que ser obstinado em olhar para dentro, olhar como estamos agindo, olhar os nossos sentimentos
E quando, então, fica mais fácil, então, perdoar o outro, por quê? Porque quando nós olhamos uma pessoa falando mal do outro, fazendo alguma coisa, a gente já olhou para trás, eu também já fiz isso. Então, vamos transformar a mim e ajudaremos o outro a se transformar também. Ok. Então, como eu vivo com... Tem realmente 300 pessoas que têm problema com drogas, álcool, e vivo dentro deles. E amo cada um. Por quê? Quando vou na praia, eu gosto de pegar areia e eu jogo tudo fora, menos 1 grão. E neste 1 grão, se o sol está brilhando, pode ver que tem um metal dentro deste grão de areia que está brilhando no sol. Não importa quanto lama que nós temos, não importa como estamos, sempre temos dentro de nós uma coisa preciosa, como um grão de areia tem um metal dentro. Assim como pipoca, porque pum, vai. Porque cada grão de pipoca tem pouco de água dentro e quando fica quente ele explode. Nós sempre temos boas coisas dentro de nós. Sempre somos pessoas alegres e felizes por causa de nossa bondade e a bondade de outras pessoas. Doutora Núbia? O senhor falando, me lembro que eu estava ouvindo uma palestra e era uma meditação sobre a pessoa se confessando imaginariamente com Deus na hora da morte. E ela dizia assim a Deus, a Jesus, que ela imaginava sentado na beira da cama, eu sou isso, falava os seus defeitos, eu fiz isso. E Jesus dizia, e eu te amo, eu sou isso, e eu te amo. Ele não dizia, mas eu te amo. É muito diferente. Vamos ver sobre isto em poucos segundos. Acomode-se confortavelmente, feche os olhos, põe as mãos sobre os joelhos, com as palmas voltadas para baixo e fique tranquilo. Respire profundamente, ao exalar, relaxe. Respire outra vez profundamente e ao exalar, relaxe mais. Respire mais uma vez profundamente e ao exalar, relaxe mais ainda. Devagar, vá se desligando de ruídos e vozes exteriores e preste atenção somente à minha voz. Vamos meditar um pouco sobre o autoconhecimento. É tão famosa a frase de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Essa frase se encontra na porta de muitos templos. Qual é a relação do autoconhecimento e a felicidade? Quando você olha para dentro de si, você enxerga muita coisa. E para isso o silêncio é necessário. O relaxamento é importante. A quietude. E o que você vai encontrar tem que ser trabalhado. Existem virtudes, qualidades, existem comportamentos inadequados, defeitos. Que bom!
poder se ver no espelho. Que bom. Poder se autoanalisar. Muitas vezes as pessoas não conseguem ou não sabem se analisar e precisam pagar um profissional. Que comportamento ter no autoconhecimento? Que atitudes? Na confissão imaginária, que eu falei no bloco anterior, a pessoa se confessando a Jesus na beira da cama, antes de morrer, e dizendo: eu sou isso, eu sou aquilo. E ele diz: e eu te amo. Ele não fala: mas eu te amo, e eu te amo. E eu fiz isso e aquilo, sou isso, sou aquilo, e eu te amo. Como Deus nos vê, e eu te amo. Que alegria, que conforto, que estímulo. Quando se pode ouvir isso também de um amigo, de um conselheiro, do pai, da mãe, do amigo, do irmão, e eu te amo. Não importa. Potencialmente, somos crianças diante de Deus. E conforme Teilhard de Chardin, precisamos de bilhões de anos para nos aperfeiçoarmos. Bilhões. Eu costumo dizer que Deus, nos olhando lá de cima, somos como pulgas e piolhos, pequeninos. Vamos crescer. Peça a Maria, que contemplava todas as coisas em seu coração, que o ajude nessa proposta. Lembra da história da onça que foi tão feliz? Era uma vez uma onça lá na floresta e ele estava esperando as suas refeições. E andava um ateu. Eu não acredito nada em Deus, as árvores crescem, tem plantas e nada disto. Mas ele ouviu a onça. Ele começou a correr e a onça estava ganhando. Afinal, o ateu caiu. Ele disse: Deus, eu sou ateu, não posso ser hipócrita. Converta esta onça. E a onça foi convertido, juntou as mãos orando e disse: demos graças a Deus por estes benefícios que estamos recebendo para comer agora. É uma história, porém, cada um de nós, em nossa maneira, quando vivemos com Deus, sempre temos a alegria, amor e paz. Nos exercícios que eu dou sobre relaxamento e que eu proponho às pessoas o perdão, as pessoas acham difícil, às vezes, perdoar o pai, perdoar a mãe, mas o mais complicado para elas é se perdoar. É nisso que temos que nos exercitar mais.
e vamos sempre examinar nós mesmos. Eu lembro uma vez, você está feliz? E outra pessoa respondeu, por que não? Por que não? Reze por nós. Saiba que nós rezamos para você. A realização